Nós estamos meditando agora o capítulo 14, a partir do versículo 26 da primeira carta aos Coríntios. Bom, depois que São Paulo falou sobre o amor, falou sobre dons e carismas, o que serve, o que não serve, ele diz: então, que concluir, irmãos? Quando estiverdes reunidos, cada um dos presentes poderá entoar um salmo, transmitir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretar, mas que tudo se faça em vista da edificação. Olha, deixa eu explicar aqui uma coisa a vocês, viu? Isso aqui não é a missa. Essa coisa aqui acontecia nos encontros de oração dos cristãos, tá certo? Em geral, quando celebrava a Eucaristia. E quando é que os cristãos celebravam a missa? Todo domingo. Era uma vez por semana. Tá certo? Logo no início, a missa era uma vez por semana. No sábado à noite, porque para o judeu já era o domingo. E durante o domingo. Então era aí que os cristãos celebravam a missa. As outras reuniões eram para oração, para edificação. E repito, essa história de falar língua, rezar em língua, profecia, isso existiam, eram dons e carismas que existiam em umas comunidades de algumas regiões, em outras não havia nada disso. Então, por exemplo, os nossos irmãos da renovação carismática, esses grupos carismáticos, têm esses fenômenos. Outros grupos não têm. Legião de Maria não tem, Terço dos Homens não tem, Apostolado da Oração não tem, Mãe Rainha não tem. Pronto. Tem outras coisas, não é? Aquele consolo interior, uma experiência mística, outras coisas. Deus é livre, o Espírito é livre para dar dons e carismas a quem quer, como quer, quando quer. Está certo? Agora, sempre para a edificação do corpo de Cristo. Bom, e aí São Paulo continua, né, procurando dar sim, algumas normas para regular as orações dos cristãos de Corinto, que brigavam muito, viu? Tinham esses dons todinhos, mas brigavam feito cachorro. Isso eu tenho que dizer. A gente já meditou no início da carta, e quando a gente for estudar, for meditar a segunda carta, aí é que vai ver mesmo a porca torcer o rabo, como com todos esses dons eles brigavam. Pois bem, aí São Paulo continua, versículo 27. Alguns desejam falar em línguas, que o façam em turnos de 2 ou no máximo 3 pessoas, e cada uma falando por uma vez, e que alguém interprete. Caso não haja quem interprete, guardem silêncio na reunião, falando cada qual a si mesmo e a Deus. Então, falar em língua para ninguém entender o que está falando, não. Agora, na hora da oração, São Paulo deixava rezar em língua, porque rezar em língua é para Deus, mas falar em língua é para os outros. Quanto aos profetas, entenda, a profecia, vou repetir, não é para predizer o futuro, é para exortar, para animar, para confortar, para edificar. Aquilo que São Paulo disse no versículo 3, olha, aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, confortando, tá certo? Então, quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros façam discernimento, quer dizer, se isso vem de Deus ou não. Né? Se é para falar besteira, tem tanto profeta falando besteira, então não é profecia coisa nenhuma, tá certo? Se, porém, a um outro ali presente for feita uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas um de cada vez, de maneira que todos se instruam e sejam exortados. Então profetizar é isso, minha gente, é dar uma palavra de conforto, de edificação, não é nada do outro mundo. Aliás, os espíritos dos profetas estão sob o controle dos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Ou seja, não adianta dizer, mas veio um impulso em mim que eu não pude parar. Conversa fiada. Você pode. Então deixe de besteira, quando um estiver falando, os outros ficam calados. Nada de bagunça dentro da igreja. Tá certo? Veja, isso aqui vale muito para nossas missas, viu? Vou reler aqui, olha como é bonito. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então aquele barulho excessivo na igreja, aquela dispersão que a gente sai mais vazio do que o que entrou. E preste atenção nos barulhos, nas coisas, ao invés de prestar atenção docemente em Deus. Veja, né? Sobretudo na missa. Na missa não há lugar para bagunça. Na missa não há lugar para excesso de movimentação, de agitação.
ainda recentemente, não é, o Papa mandou pedir, por exemplo, no abraço da paz, eu devo dar a paz a quem está ao meu lado, na minha frente e atrás de mim, não sair do meu lugar dando a paz a todo mundo. Não, não é hora para isso. E esse momento de dar a paz é dizer: fulano, a paz de Cristo, fulano, a paz esteja contigo, e só. É um rito simples, tanto que não deve nem ter canto da paz. Não existe cântico na hora do abraço da paz. Isso deve ser tirado porque está errado. Está errado. Nosso Senhor já está sobre o altar. A gente está se preparando para comungar. Então a paz esteja convosco, saudai-vos em Cristo Jesus. A gente, meu irmão, a paz para o Senhor, a paz para a senhora, e pronto. Não é sair pelo meio da igreja cumprimentando como candidato em época de campanha. Não é lugar para isso. Nem dando adeuzinho para todo mundo, não é lugar para isso. Não é, nem precisa o canto de paz. Não existe cântico na hora do abraço da paz. Isso foi um erro, um abuso que é preciso ser corrigido, e a Santa Sé, o Santo Padre, tem pedido que se corrija.